Imagine um chamado que rasga a sua alma, uma ordem divina que colide com cada fibra do seu ser, com cada preconceito, com cada medo. Essa é a história de Jonas, um profeta cujos dilemas humanos ecoam através dos milênios, convidando-nos a uma reflexão profunda sobre a fé, o desespero e a redenção. É uma aventura não apenas de carne e osso, mas de espírito e coração. Se essa jornada tocar sua alma, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e fique conosco até o final, porque a saga de Jonas é, em muitos aspectos, a nossa própria saga, repleta de lições atemporais sobre a compaixão e o propósito. A voz de Deus irrompeu na vida de Jonas, um profeta de Gat-Hefer, com uma missão impossível: ir a Nínive, a imponente e temida capital da Assíria, e clamar contra a sua indizível maldade. Para Jonas e para todo o povo de Israel, Nínive era o epicentro da crueldade, um símbolo de inimizade e violência. A ideia de pregar arrependimento a inimigos tão sanguinários era insuportável. A possibilidade de que Deus pudesse perdoá-los ainda mais. Jonas não queria a salvação de Nínive. Ele almejava sua destruição, aniquilação total. Movido por um emaranhado de preconceito, nacionalismo ferrenho e uma peculiar, quase amarga compreensão da natureza divina, que Deus é clemente e misericordioso, paciente e cheio de bondade, Jonas decidiu fugir. Ele se levantou sim, mas não para o leste, para Nínive. Em vez disso, rumou para o oeste, para Tarsis, o mais longe que a terra e o mar permitiam, como se pudesse, de alguma forma, escapar da própria presença do Eterno. Sua fuga é descrita como uma descida implacável. Ele desceu até Jope, desceu a bordo de um navio, e depois desceu ao mais profundo porão, em uma metáfora sombria para o mergulho em seu próprio desespero e na escuridão da desobediência. Um profeta em franca rebelião contra seu destino, contra seu Deus, contra si mesmo. No meio da viagem, os céus e os mares se rebelaram. Uma tempestade furiosa, um rugido ensurdecedor, abateu-se sobre o navio, ameaçando dilacerá-lo. Enquanto marinheiros pagãos, em pânico absoluto, clamavam a seus deuses e lançavam sortes na esperança de desvendar a causa da calamidade, Jonas, no fundo do porão, dormia um sono profundo de fuga e negação, uma inconsciência forçada perante a tormenta de sua alma. A sorte, implacável, recaiu sobre ele, e a verdade explodiu. Jonas confessou sua desobediência e, em um ato de sacrifício relutante, pediu para ser lançado ao mar, convencido de que só assim a fúria dos elementos se aquietaria. Os marinheiros, com uma compaixão que o próprio Jonas ainda não possuía, lutaram contra a tempestade, mas o mar era insaciável. Finalmente, o profeta foi atirado às ondas revoltas, e, no instante em que tocou as águas, a tempestade cessou. Mas a morte não o levou. Deus interveio. Um grande peixe, muitas vezes imaginado como uma baleia, engoliu Jonas, oferecendo-lhe um túmulo úmido e fétido nas profundezas do abismo. Ali, no ventre da criatura marinha, Jonas experimentou o inferno pessoal do desespero e do arrependimento. Foi nesse lugar de escuridão absoluta e isolamento excruciante que ele clamou a Deus, reconhecendo sua transgressão, agradecendo pela misericórdia de uma nova chance. Após 3 dias e 3 noites, um período que se tornaria um prenúncio poderoso da ressurreição de Cristo, o peixe, obediente, vomitou Jonas em terra firme. Uma segunda chance, um sopro de redenção em uma costa desconhecida. Jonas, agora um homem que havia conhecido a profundidade da desobediência e a vastidão da graça divina, finalmente seguiu para Nínive. Sua mensagem era breve, um trovão no deserto. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. O inesperado aconteceu. Um milagre de mudança de coração. O povo de Nínive, do rei ao mais humilde cidadão, creu em Deus, proclamou um jejum rigoroso, vestiu-se de saco e cinzas e arrependeu-se sinceramente de seus maus caminhos. E Deus, ao ver essa transformação genuína, desistiu de trazer a calamidade que havia prometido. Mas a alegria que deveria inundar o coração do profeta foi substituída por uma fúria ardente. Jonas ficou profundamente irritado com a misericórdia de Deus para com seus inimigos. Ele se retirou para fora da cidade, construiu uma cabana precária e esperou, com uma amargura dilacerante, que a destruição prometida ainda viesse. Sua ira era tão intensa que ele chegou a pedir a morte,
preferindo morrer a testemunhar a redenção de um povo que ele considerava indigno. Deus, com uma didática sublime, usou uma simples planta de mamona para ensinar a Jonas uma lição essencial sobre compaixão. A planta cresceu rapidamente, provendo sombra e alívio para Jonas sob o sol escaldante, e ele se alegrou imensamente com ela. Mas, de repente, Deus enviou um verme que atacou a planta, fazendo-a murchar e morrer. A perda da planta abalou Jonas, que mais uma vez desejou a morte, lamentando profundamente por sua sombra perdida. Então, Deus confrontou Jonas com a pergunta mais pungente de toda a narrativa. Você teve pena da planta, pela qual não trabalhou e não fez crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos rebanhos? A história de Jonas é um convite atemporal à reflexão sobre a vastidão da misericórdia de Deus, que transcende preconceitos e fronteiras, e sobre a nossa própria capacidade de compaixão. É a jornada de um profeta relutante que, através de um dramático embate com o divino e com suas próprias limitações, é convidado a expandir seu coração e a abraçar a graça que se estende a todos. A ironia final é que, enquanto o mar, o peixe, a planta e até uma nação pagã obedecem a Deus, o próprio mensageiro é quem mais luta para entender e aceitar a plenitude de sua compaixão. Que essa história nos inspire a questionar nossos próprios preconceitos, a abraçar a vasta e inclusiva misericórdia divina e a estender a mesma compaixão que Deus estende a todos. Compartilhe este vídeo se ele te fez refletir profundamente sobre a sua própria jornada de fé e empatia.